De volta com o nosso Você Bonito. Eu tava com saudades dele, nosso querido nutrólogo. Faz tempo que ele não vem, mas que bom que você está aqui ao vivo mais uma vez. Estou falando de Alexandre Torelli. Bem-vindo. Obrigado, Carolzinha. Querido, você tá bem? Tô ótimo. Então tá Obrigado bom. pelo convite mais uma vez. Eu adorei o tema, né? Você sabe que sempre quando a gente tem a oportunidade de falar dessa questão de anabolizantes e de algumas coisas que hoje são feitas para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular e que podem trazer muitos problemas, eu sou a primeira a falar assim, opa, peraí, a gente defende a atividade física, então a gente tem que pontuar algumas coisas importantes. Exatamente. Que é o que vocês veem muito no consultório, né? Sim, e o uso do esteroide, ele caiu na boca do povo, né? Então, tá todo mundo em busca do corpo perfeito, né? Escultural, muitos músculos. Sem sacrifício. Sem sacrifício, exatamente. É a fórmula mágica, né? O pó do pirlim-pim-pim. Mas é isso aí. Não é bem por aí, né? Queria que você, então, antes da gente falar tudo, né, de mais grave que pode trazer pro nosso organismo, no final da pauta a gente tem aí uma sonora, a gente vai ouvir uma pessoa que usou durante muito tempo. Aguardem, tá? Aguardem que vocês vão ver o impacto. Vamos lá, vamos entender então por que hoje as pessoas veem aí como uma forma de ganhar músculo. O que ele faz, né? O que é essa questão hormonal envolvida? E o que todo mundo se pergunta é, mas poxa, então por que a gente tem no mercado? Porque claro que eles têm também o seu diagnóstico, algumas orientações médicas que algumas pessoas precisam, né? Exatamente. O esteroide anabolizante, né, androgênico, ele tem as suas indicações clínicas, tá? O grande problema dessas substâncias é que são utilizadas de forma livre, espontânea. Então o indivíduo ele usa sem orientação alguma, né? E isso acaba acontecendo, né, algumas patologias que a gente vai citar daqui a pouco. O esteroide... que ele faz? Me conta o que ele faz. Por que ele consegue agir dessa forma? Ele data já de 6.000 anos, né, a descoberta, isso na Roma Antiga, quando eles trituravam o testículo de animal e se alimentavam desses testículos, e trazia mais desempenho para aquelas pessoas. E também na Grécia Antiga eles utilizavam como alguns extratos, né? Faziam extratos de testículos de animal. Uau, né? tinha a menor Igual, ideia. sim, o nome testosterona vem de testículo, né? Então já começa por aí. Então é uma substância produzida no homem pelos testículos, né? Células de Leydig, e pela suprarrenal. E na mulher pelo ovário e também na suprarrenal. Tá. Exatamente. E ele é maior parte produzido, né? O homem produz muito mais do que a mulher. Né? A testosterona, ela dá características masculinas, androgênicas, ombros mais largos, o quadril um pouco mais estreito, uma composição muscular maior do que da mulher, a voz também é diferente por conta de hipertrofia de corda vocal. Então a testosterona, ela traz características masculinas. Tá. Mas a mulher também tem a testosterona, sua testosterona endógena. Que é extremamente importante, Sim, né? para desempenho, raciocínio, força, tá? Então, o homem tem muito mais do que a mulher. Não essa questão de raciocínio, desempenho e tal, mas ele tem características masculinas que se dão por conta da testosterona. Vamos colocar na tela, então, o que acontece com o nosso organismo com o uso do anabolizante. Olha lá, você vai explicando pra gente. Tá. Por favor, doutor. Vamos ver, acho que aí a gente está falando da molécula ali, né? Isso. Do receptor. Receptor androgênico, exatamente. É onde vai se ligar. Isso. Fizeram. Gerando energia. Exatamente. E mais, e mais. Isso. O anabolismo a gente fala em relação à hipertrofia. Por quê? Ele retém mais água dentro do músculo. O esteroide tem essa capacidade. Por isso que o indivíduo que começa a utilizar esteroide, ele tem um ganho de massa magra. Mas, lembrando que esse ganho inicial, isso é um efeito Cinderela, não é real. Porque ali eu só retive água no músculo, ainda não sintetizou novas fibras musculares. Ah, é? Exatamente. Por isso que esses usuários de esteroide, 2, 3 meses, quando ele para de utilizar, ele murcha tudo. Porque o esteroide ele faz você reter água.
Entendi. Então, eu acho que o ponto perigo da chave aí dessa nossa discussão é o seguinte. Claro que vicia. A pessoa vicia na imagem que ela está vendo no espelho. Exatamente. Então, se ela sabe que na sequência ela vai parar de usar e aquela imagem não vai estar a mesma, ela procura de novo. E aí, é esse uso contínuo, além de tudo, né? Não estamos falando só de usar pontualmente uma vez, o que eu também não concordo, mas assim, é fato que vocês relatam isso. A pessoa fica viciada. Exatamente. E aí ela não consegue ter fim. Ela fala, eu vou experimentar só uma vez. Igual droga. É um vício mesmo. Ele fica buscando aquele resultado inicial. Então ele começa a utilizar, ele já tem uma resposta rápida. O esteroide, ele tem essa capacidade de dar uma resposta rápida. Ele é tempo dependente e dose dependente. Quanto maior a dose, maior os resultados. Claro, os resultados imediatos. Mas também maior são os colaterais. Essa retenção de água no músculo pode trazer algumas repercussões, como aumento da pressão arterial. Então, e também problemas também no coração, que nem os problemas do coração, que vocês falaram agora há pouco. E então tem que ser utilizado de forma consciente. Na verdade, na medicina tem as indicações clínicas. Para quem é indicado o uso do para anabolizante? indivíduos que tenham hipogonadismo, né, carência de hormonal. No caso, tem o hormônio, que é o hormônio do crescimento, o GH, indivíduos que têm nanismo. Tá? Então, tem segura essa parte aí do GH que você comentou. Tá. Vou deixar a pergunta, vou lá e já volto. Que isso é interessante, isso é importante, porque isso tem sido aí visto em muitos consultórios, o uso do hormônio GH, que é o hormônio de crescimento, para emagrecimento. Então, você segura essa parte, você vai explicar se a gente pode chamar, então, o hormônio do crescimento também de anabolizante. Sim. Já me conta. Maravilha. E você manda a perguntinha, @VocêBonitaTV ao vivo. Torelli, vamos falar de uma coisa séria, que já tem alguns anos aí que a gente escuta, não só vindo de muitos profissionais como uma proposta para o paciente, mas não vamos colocar só a culpa ali nos profissionais, não. Muitas pessoas buscam médicos pedindo o anabolizante e o GH. Queria que você contasse agora, vamos focar nessa questão do GH, que é o hormônio de crescimento, que foi aí, enfim, já colocaram uma série de questões que melhora também a condição muscular, queima gordura, mas que é hormônio, né? Tem que ter muito cuidado. Exatamente. Como qualquer substância utilizada inadvertidamente, pode ter seus colaterais. Então, o hormônio do crescimento, o GH, né, ele tem suas indicações clínicas também. Tá. Só que, quando utilizado de forma inadvertida, existem colaterais, e colaterais muito ruins. Pior até do que a própria testosterona. Mas ele também pode entrar num grupo de anabolizantes, a gente pode chamar? Sim, ele é um esteroide anabolizante também. Ele é um esteroide anabolizante também. Sim, ele é um anabolizante. Por quê? Ele aumenta a resistência, ele aumenta a força. Então, quando ele é dose dependente, quando utilizado com uma dose alta, ele vai também causar essa hipertrofia. Tá? Então, ele hipertrofia, ele aumenta o número de células, então ele aumenta o número das estruturas. Por exemplo, você tem um aumento de baço, um aumento de fígado, um aumento de vísceras. Então, o GH ele causa transtornos muito ruins para o indivíduo. E além de alguns estudos mostrarem que o uso inadvertido de GH, doses altas, está diretamente relacionado ao aparecimento de alguns cânceres. Isso também já se sabe. Já se sabe. Então, gente, tem que ter muito cuidado. Eu vou aproveitar esse momento que a gente está falando a respeito disso. A gente foi ouvir a estudante Alessandra Alves. Ela vai relatar aí um pouquinho da experiência dela. Olha lá. Oi pessoal, meu nome é Alessandra Alves e hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto pouco polêmico no mundo da musculação e do fitness, sobre esteroides anabolizantes. Eu nunca escondi de ninguém que eu fiz o uso por um bom tempo e cabe ressaltar os efeitos colaterais que eu tive. Não vou falar só do lado negativo porque eu tive um bom desenvolvimento muscular, que era o que eu buscava no momento. Porém, eu tive vários problemas estéticos, minha pele ficou ruim, eu tive queda de cabelo, minha voz alterou, alteração de humor também.
Na mulher, o anabolizante traz um pouco mais de malefício do que para o homem, porque na maioria deles tem testosterona e isso muda muito o humor da mulher. Eu vou frisar aqui para vocês que hoje em dia no mercado tem muitas marcas de suplementos falsificados. E é bom você estar pesquisando, porque pode trazer malefício não só como anabolizante, ou até pior, organicamente para vocês. Obrigada, viu? Ela que é estudante, Alessandra Alves, agradeço, né, se expor, enfim, para contar, e eu acho que vem para ajudar mesmo as pessoas. Só que tem um ponto-chave aí nessa questão, que até ela comentou que ela queria mais desempenho muscular, queria mais força, queria conseguir treinar mais, ter mais pique, que é o que todo mundo comenta. Só que gente, vamos pensar assim, vamos trazer agora para uma discussão nossa. Se a gente produz GH, todo mundo tem a sua produção de GH. Sim. Se você não tiver uma patologia ligada a essa produção, todo mundo tem a produção. O que a gente pode fazer então, doutor, que melhora a nossa produção natural, sem que a gente tenha que, enfim, expor o organismo e o corpo dessa forma para conseguir, né, esse tipo de benefício? Poxa, a gente já tem. E aí? Onde é que está o pulo do gato? Onde é que está o segredo? É uma cascata de hormônios, né? Exatamente. O GH, como você mesmo disse, Carol, nós mesmos o produzimos. Qualquer indivíduo produz, a não ser que não tenha nenhuma patologia. Ele, em sua maior parte, ele é produzido durante a noite, durante o sono. Ele é um hormônio que ele nos proporciona uma lipólise, que é a queima de gordura. Tá? Então, por isso aquela história de não comer antes de dormir, por quê? Você libera insulina, a insulina compete com o GH, você não tem uma atuação do GH à noite. Entendi. Então, e ele é produzido em sua maior quantidade no período da noite. Então, é um hormônio que nos traz benefício nessas questões. Tá. Emagrecimento, equilíbrio, metabolismo. Só que, por conta de estética, né, de vigorexia, né, que é o indivíduo que busca a estética corporal, músculos, você tem uso inadvertido em doses altas, né, que a gente fala que é o uso de substâncias exógenas, né, de forma exógena, que é de fora, que é para poder ter os resultados mais rápidos dessa substância. Tá aí uma pergunta, que é a produção, a nossa própria produção. Como é que eu faço de forma natural isso? Como é que a gente dá um up aí para esse GH natural? Melhorando a nossa qualidade do sono, melhorando a alimentação. Alguns alimentos, eles proporcionam uma produção melhor de GH. Jura? Exatamente. E devem ser consumidos antes de dormir? Não necessariamente. Você ter a rotina de se alimentar adequadamente. Que, por exemplo, que alimentos? Então, agora eu gostei, tá vendo, gente? Como sempre tem. A natureza é muito sábia, né? Exatamente. Ela faz de uma forma e nos dá ali como manter, sem a gente precisar usar isso aqui. Eu tenho o boro, né, que é um mineral, ele ajuda na produção de GH. A couve-flor, que é um excelente, né, ele é riquíssimo em minerais e também em proteína também. Ele também ajuda na produção de GH. Algumas frutas auxiliam na produção de GH. Mas o ponto primordial é o estresse, o cortisol, o estresse, você não dormir à noite, ansiedade, isso interfere diretamente na produção de GH. Então o indivíduo que ele é um pouco mais calmo, mais leve, ele tem uma produção melhor de GH. Que coisa! A gente consegue dosar esse GH? Sim, claro. É possível dosar? Sim. Somatomedina C, o IGF-1, né? A gente pede o IGF-1, que no exame laboratorial vai nos mostrar qual a quantidade de GH atuante. Tem dois tipos de exame, tem o GH, que tem pulsos, e tem o IGF-1. Por isso que muitas vezes o médico pede os dois exames, GH e IGF-1. O que é real é o IGF-1. É esse que está agindo. Imagino que tem uma classificação de faixa etária. Sim, porque, claro. gente, aí voltamos também numa coisa importante. Não adianta o tempo passar. Então, uma mulher de 36 anos, querer ter o GH de uma menina de 20. Sim. E assim sucessivamente, certo? Nisso que se dá o uso inadvertido da substância. Porque né? com o tempo é claro que vai diminuir a produção, é isso? Exatamente. Uma mulher de 35 que quer ter a mesma disposição e o corpinho de uma garota de 22. Então começa a utilizar a substância para ter aquela mesma resposta no exercício, a mesma resposta na alimentação, porque tudo fica mais fácil. O adolescente, o jovem, ele tem uma resposta melhor aos estímulos. Isso se dá por conta dos hormônios, da testosterona produzida, né, de outros hormônios e também do GH.
Entendi. Então todo mundo busca isso, o tempo vai passando, a idade vai chegando e todas as pessoas não querem envelhecer, elas querem se sentir cada vez mais jovens ou então não envelhecer. Aí vem o uso inadvertido dessas substâncias. Puxa vida. Dá para utilizar? Dá para utilizar, mas precisa de um acompanhamento, ver a necessidade de cada um. Tem algumas formas de utilização que são, hoje em dia, né? Nós temos o em gel, a testosterona em gel, bioidêntica, algumas apresentações que acabam facilitando o uso disso. Tá, esse aqui é de uso tópico, então é aquele, tipo gelzinho. É um creminho. É um creme. Aí a gente está falando também com o público, meninas, que eu me lembro muito bem, todas as vezes que ginecologistas vêm aqui e comentam que quem faz o uso deixa eu deixar aqui para os meninos mostrarem, da pílula anticoncepcional tem uma diminuição de testosterona. Então, até que ponto o médico acha que vale a pena melhorar essa condição e fazer aí uma testosterona bioidêntica? Exatamente. Repito, tem indicações clínicas, não é para todo indivíduo. Exatamente. Agora, a forma injetável, que a gente tem aqui alguns exemplos, os meninos vão mostrar, essa forma é mais complicada. É mais complicado. Isso A dosagem precisa. é muito maior. O indivíduo com raquitismo, indivíduo com carência nutricional. Esse indivíduo tem que fazer uso da substância. Por exemplo, eu tenho alguns esteroides aqui que são de uso veterinário. Né? Eu trouxe para poder ilustrar aí, porque indivíduos usam isso daqui para ter melhor ganho de massa magra, de musculatura, hipertrofia. Então, ó, os veterinários, o veterinário. Meu Deus. Vamos colocar na tela, olha só que interessante. A gente falou aqui dos problemas que pode gerar uso indiscriminado. Aí a gente selecionou, então, numa tabela, os efeitos colaterais para a gente comparar nos homens e nas mulheres. Então, nas mulheres, diminuição dos seios, a gente pode ter aí um engrossamento da voz, um aumento de pelos pelo corpo, uma irregularidade menstrual e o crescimento do clitóris. Sim, porque eu tenho hipertrofia desse tecido. Por isso que aumenta o clitóris. Olha por isso. conta do estímulo. Como aumenta o estímulo dessa região, aumenta a vascularização, então fica muito tempo, né, presente esse aumento de vascularização, esse estímulo nessa região, então essa estrutura acaba hipertrofiando. No caso de diminuição da mama, é por conta de uma lipodistrofia. A mulher, ela perde aquele tecido adiposo, exatamente, e fica pequenininho a mama. Então, isso acontece na mulher. O engrossamento da voz, a mesma coisa se dá por conta de hipertrofia da corda vocal. Olha isso. Que fica estimulando, fica falando, então vai hipertrofiando. Como hipertrofia também músculo, igual o depoimento daquela moça. É pro corpo inteiro, ele não fala assim, ó, então anabolizante vai lá, ó, e age só no abdômen, Sim. age só Ele não é seletivo. Ele é seletivo assim quando você estimula. Assim como emagrecimento Exatamente. deve ser um todo do organismo, né? Exatamente. Vamos colocar agora a questão dos homens. Olha só que complicado, gente. Não entra nessa não, porque, ó, é um caminho muito difícil, a volta é muito difícil. Na tela, então, os homens. Crescimento, então, dos seios, diminuição dos testículos. Já ouvi casos gravíssimos disso. Impotência sexual, diminuição da libido e diminuição da quantidade de espermatozoides. Sim, Gravíssimo. você vê que tá ali, diminuição dos seios na mulher e crescimento dos seios no homem. O que acontece? No homem eu tenho uma hipertrofia da glândula mamária, né? Que é a ginecomastia. Tá. Então aumenta a glândula mamária. Por isso fica aquele peitinho. Né? Não é gordura. Não é gordura. É a glândula que aumenta. Exatamente. Diminuição do testículo por quê? Eu estou dando uma substância exógena, uma substância que nós não produzimos naturalmente, em grande quantidade. Então, se a testosterona é produzida no nosso testículo, tem um feedback negativo. Então, eu estou dando uma substância de fora, então o nosso corpo entende que não preciso produzir mais. Aí você diminui a produção, o testículo começa a diminuir de tamanho, porque aquela fabricazinha começa a parar de funcionar. E atrofia, né? E atrofia. Daí vem impotência sexual, diminuição na produção de espermatozoides também. Isso por conta do eixo, né? Hipotálamo, tá, né? Hipófise, LH, FSH. Baubau, hein? Baubau, Vamos exatamente. colocar a perguntinha do público? Acabou. Perguntinha do público na tela, olha lá. Assunto importantíssimo. Mário, obrigada, um beijo pra você. Os efeitos colaterais, então, dos anabolizantes, levamos pra vida toda. Então, uma vez que passou realmente da dose, fez esse efeito, é pra sempre. Não necessariamente. Alguns efeitos são reversíveis, sim, claro, mas alguns deles são irreversíveis. Né? Por exemplo, ginecomastia no homem
Se você deixar persistir aquela ginecomastia, se torna irreversível. Aí, para resolver o problema, cirurgia plástica, retirada daquela glândula no homem. Nossa. Né? Como nós temos cirurgia plástica na clínica, então procura alguns indivíduos, vão lá para poder fazer esse tipo de cirurgia, né? Para tirar aquela ginecomastia por conta do uso inadvertido de esteroide. Tá. Queda de cabelo. Queda Você de também cabelo. pode ter queda de cabelo. Bem comum. Isso é reversível. É reversível. Isso nas mulheres também. Nas mulheres também, é reversível. Mas a qualidade do cabelo já não é mais a mesma. Você muda a quantidade de fios, né, a qualidade desse cabelo. Puxa vida. Então, por exemplo, acne. A acne é reversível também. Também. Agora, engrossamento da voz, na maioria dos casos, é irreversível. Da voz é irreversível. Mulher né? que tem alteração na voz, 50% consegue, da alteração, 50% consegue melhorar. E do fígado, a diretora lembrou bem. Do fígado, tem algumas hepatopatias, né, algumas alterações no fígado que se dão por conta do uso de esteroide. Ele pode aumentar de tamanho, como ele também pode evoluir com um processo inflamatório. Tá. Né? O uso de esteroide, ele é metabolizado no fígado. Por exemplo, o uso de esteroide via oral, né, comprimidos via oral, estanazolol, oxandrolona, uso oral, eu tenho uma alteração das transaminases hepáticas, que é um processo inflamatório que está mostrando que o fígado está trabalhando demais para metabolizar essa substância. Puxa vida. Então, o indivíduo ele pode ter uma hepatite medicamentosa. Uma bomba para o fígado. Isso tem que ter um acompanhamento médico. Gente. Usar orientação, né? Sem orientação nenhuma, é muito perigoso. Claro, enfim, o porquê. Né? Exatamente. Uma indicação médica, vamos falar da forma correta. Sim, claro. Uma indicação médica. Vamos colocar a perguntinha do público, tem mais na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Vanessa, um beijo pra você. E pra quem usou por um tempo, parou, ainda corre os riscos maléficos dos anabolizantes? Depende de quanto tempo foi utilizado, né? Usou por um dose, tempo. Né? Quanto tempo? Qual foi a dose utilizada? Tá? Mas se já tem 6 meses que não usa absolutamente nada, não teve nenhum colateral até agora, tudo bem, né? Fica difícil fazer uma ligação entre patologias que venham a acontecer futuramente com o uso do anabólico. Porque eu tenho também na alimentação corantes, conservantes, exposição ao sol, então fica difícil. A questão genética, hereditária, de um monte de outros problemas. Exatamente. O que a gente pode falar durante o uso do esteroide anabolizante, você pode ter esses seguintes colaterais. Tá. Agora, depois você parou de utilizar, igual a pergunta desse nosso amigo, depois de um tempo, fica difícil eu dizer que patologias futuras estejam relacionadas ao uso desse esteroide. Sim, eu posso ter sim uma oligoespermia, uma diminuição na produção de espermatozoide, uma anospermia, que foi, né, você parou de produzir o espermatozoide. E nas mulheres a questão de óvulo, de tudo? Você pode ter também, né? Sim, o hipogonadismo. Você pode ter hirsutismo, que é aparecimento de pelos. Então tem alterações que muitas vezes são irreversíveis. E que por isso pode levar também à irregularidade menstrual. Exatamente. Olha, doutor Alexandre Torelli, nosso querido nutrólogo, obrigada sempre. Obrigado a você, O assunto Carol. é muito sério. Eu acho que a gente pode dividir esse assunto para uma próxima oportunidade, falarmos da reposição hormonal de bioidênticos, que é ainda uma outra questão, que foi a que a gente começou, enfim, deu como exemplo, que também não deve ser feita sem acompanhamento, mas que hoje é uma realidade que vocês, nutrólogos, alguns endocrinologistas, conseguem enxergar como uma possibilidade mais segura, desde que seja feita com orientação e com um acompanhamento médico necessário e de forma séria, gente. Então, não vamos misturar as coisas, vamos manter uma atenção para essa questão, né, da reposição hormonal com bioidênticos, que hoje é uma possibilidade, mas não vamos esquecer do todo, a gente está falando de hormônio. Muito sério. Eu tenho substâncias naturais que você pode utilizar sem risco nenhum, que aumentam a testosterona endógena, aumenta o GH, então... Vem um dia contar quais são elas, os nutracêuticos hoje? Exatamente, não é isso? nutracêuticos. Os tão falados. Sim. Ah, mas você vai voltar para contar que isso aí é assunto para outra pauta. Exatamente. Obrigada, querida. Estarei aqui. Você é maravilhoso, até a próxima. Quem quiser vai acompanhar o trabalho dele lá nas redes sociais, no Instagram, @doutor abreviado Alexandre
Torelli. Torelli com 2 L's e no final. Exatamente. Doutor abreviado Alexandre Torelli. Vou deixar um WhatsApp 95088-9555. 95088-9555. Um beijo, obrigada. Obrigado, Obrigada Carolzinha. sempre. Obrigado. Aí, ó. Mas... É bonito só assim pra enfeitar, né? Assim, se você não fizer de forma correta, tudo bem, mas pra usar... Tem que ser de forma natural. É isso aí. É Obrigada, isso aí. querido. Beijo, Até. obrigado. Muito bom.